Gálatas, capítulo 1, versículo 10 ao 24. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Diz assim a palavra do Senhor, palavra da salvação. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, nem consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. As igrejas costumavam pedir a seus membros que compartilhem um testemunho durante o culto ou na reunião de oração. Aqui encontramos o apóstolo Paulo compartilhando dele. Na verdade, Gálatas capítulo 1, versículo 10 ao capítulo 2, versículo 21, costuma ser chamado de seção autobiográfica da epístola, uma vez que Paulo relata sua conversão e experiências cristãs iniciais. Isso não é algo raro para Paulo. Nós o vemos falando sobre a própria conversão e experiência em Atos 22, 2 a 21 e Atos 26, 4 a 23. Aqui, como em Atos, Paulo não está compartilhando seu testemunho para a inspiração dos outros ou para se recomendar a nós. Ele o faz para refutar as afirmações de pessoas que querem enfraquecer sua mensagem e só quer que seu testemunho aponte para o Deus da surpreendente graça. Quando Paulo nos conta como se tornou um seguidor de Jesus, ou talvez sendo mais exato, como Jesus fez dele seu seguidor, defende-se de 3 ataques que alguns, versículo 7, estavam fazendo contra ele e sua mensagem do Evangelho. Primeiro, Paulo refuta a ideia de que chegou a sua mensagem do Evangelho por meio de reflexão, raciocínio e pensamentos próprios. Conta que até sua conversão era violentamente hostil à igreja e ao cristianismo, versículo 13. Queria destruí-lo. Não houve nenhum processo gradual de análise, discussão, revisão. Não havia como a mensagem cristã de Paulo ser produto de sua própria linha de raciocínio. Ao contrário, ele era exatamente o extremo oposto do rumo que ele seguirá até então. O Paulo pré-cristão opunha-se a Cristo com tamanha intensidade que a demonstração de fé e segurança dos mártires cristãos não causava nenhum efeito sobre ele, como está lá em Atos, capítulo 7, versículo 54, ao capítulo 8, versículo 1. Sua experiência é forte evidência de que se converteu por revelação direta. Como Atos 9, 1 a 9 nos mostra, o Jesus ressurreto foi ao encontro de Paulo e o instruiu diretamente. Paulo não passou por simples transe ou sonho.
Cristo estava lá no tempo e no espaço, e já que até os outros homens que o acompanhavam reconheceram sua presença, como está em Atos 9:7. De modo que Paulo se tornou um apóstolo com A maiúsculo, como aqueles que eram apóstolos antes dele. Isso está em Gálatas 1:17. Segundo Paulo, enfraquece a afirmação de que sua mensagem do evangelho era derivada de terceiros, ou seja, dos líderes cristãos em Jerusalém. Não consultei ninguém, diz ele, também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, versículos 16 e 17. 3 anos se passaram entre a conversão de Paulo e sua primeira viagem a Jerusalém, como está nos versículos 18 e 19. E mesmo então ele não foi instruído por ninguém, de nenhuma forma sistemática. A referência repetida de Paulo aos apóstolos em Jerusalém sugere que alguns, versículo 7, andavam afirmando que ele obtivera sua mensagem do evangelho a partir desse quartel-general. Isso lhes permitiria argumentar: nós também fomos treinados no QG de Jerusalém e sabemos que Paulo não lhes contou a história inteira. Existem outras coisas que vocês devem fazer a fim de agradar a Deus. Terceiro, Paulo mostra que seu evangelho dado por Deus conferia com a mensagem que os outros apóstolos tinham recebido de Deus. Pedro, versículo 8, Tiago, versículo 19, e as igrejas da Judéia, versículo 22, estavam entre aqueles que glorificavam a Deus, versículo 24, pelo que ele fizera por Paulo e pela mensagem que lhe entregara. Ele não recebera sua comissão ou mensagem de outros apóstolos, no entanto, sua mensagem concordava com as dos outros apóstolos, com a mensagem que os outros apóstolos tinham recebido do nosso Senhor ressurreto, como está em Lucas 24, 45 a 49. Assim, o relato de Paulo elimina a afirmação como: isso é o que Paulo pensa. Eis que nós pensamos, e é tão válido quanto. A mensagem de Paulo é excelente, mas incompleta. A mensagem de Paulo é apenas a sua mensagem, não o que a igreja ensina em Jerusalém. Todavia, o testemunho de Paulo não serve apenas para estabelecer sua autoridade como mestre do Evangelho. Ele também ilustra alguns aspectos do que o Evangelho da Graça é. Você pode pensar, já tratamos disso no capítulo 1. E foi mesmo, mas essa carta, tanto na estrutura quanto em seu conteúdo, nos mostra que o Evangelho da Graça sustenta cada passo da vida cristã. Paulo continuará retornando a ele. Devemos fazer o mesmo na nossa vida, em nossas orações, em nossos pensamentos, em nosso testemunho, pregação e ensino. Paulo foi um homem que fez muitas coisas terríveis. Ele perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la, versículo 13. Quando Jesus o encontrou na estrada de Damasco, ele já matara muita gente inocente. Estava a caminho de prender e encarcerar outras tantas. Estava cheio de ódio. No entanto, Paulo era também um homem responsável por muitos feitos religiosos. Passara anos buscando viver de acordo com as tradições e os costumes judaicos. Ele diz que ultrapassara quase todos da sua geração. Da minha idade, ele diz no versículo 14. Quanto a ser zeloso da justiça moral, versículo 14, contudo, nada disso lhe permitira acertar-se com Deus. Até esse ponto, não nos foi dita a natureza do ensino de alguns que estavam tentando perverter o evangelho de Cristo, versículo 7. Mas aqui está a primeira pista. Mais adiante veremos que eles estavam incentivando os cristãos gentios a se tornarem convertidos plenos ao judaísmo e a guardarem todas as leis mosaicas relacionadas com alimentos e roupas, incluindo a circuncisão, como está no capítulo 2, versículo 12, capítulo 3, versículo 5 e capítulo 6, versículo 12. Mas Paulo está dizendo: eu também já fiz isso. Conheço tudo sobre o assunto. Vocês não podem tornar-se aceitáveis a Deus seguindo códigos morais, éticos ou culturais da maneira mais zelosa e detalhada.
Antes da conversão, Paulo era um grande cumpridor de regras religiosas e tinha consciência disso. Era cheio de orgulho. No entanto, apesar de tudo, ele havia sido não apenas salvo por Cristo, mas também chamado para ser pregador e líder da fé. Seu depoimento é um testemunho poderoso do coração pulsante do cristianismo, o Evangelho da Graça. Graça é o favor imerecido e gratuito de Deus operando de maneira poderosa na mente e no coração para transformar vidas. Paulo é o exemplo mais claro de que a salvação é só pela graça, não mediante nosso desempenho moral e religioso. Embora seus pecados fossem muito graves, ele havia sido convidado a participar da graça. A experiência de Paulo prova de modo vívido que o Evangelho não é mera religião, como o termo costuma ser interpretado. O Evangelho nos chama para fora da religião, tanto quanto nos chama para fora da irreligião. Ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho, nem tão ruim que não possa recebê-la. Paulo era profundamente religioso, mas precisava do Evangelho. Como C.S. Lewis disse certa vez, o cristianismo deve ser de Deus, pois quem mais poderia tê-lo concebido? Olhando para trás, Paulo consegue agora reconhecer que a graça soberana de Deus estivera agindo em sua vida muito antes da conversão em si. Quando diz que Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou, versículo 15, ele quer dizer que a graça de Deus o estivera moldando e preparando a vida inteira para as coisas que Deus o chamaria para fazer. Isso é espantoso. Paulo resistira a Deus e fizera muita coisa errada, como está lá em Atos 26:14. Mas Deus invalidara todas as suas intenções e usara suas experiências, inclusive os fracassos, para prepará-lo primeiro para a conversão. Depois, para ser um pregador para os gentios, como está no versículo 16. O conhecimento do Antigo Testamento, o zelo, o treinamento, o esforço que ele empregara para se opor a Deus e a sua igreja, versículo 13, tudo estava sendo usado por Deus para quebrantá-lo e capacitá-lo para ser instrumento de Deus na edificação da sua igreja. Deus trabalhara o tempo todo para usar Paulo exatamente no estabelecimento da fé que ele se opusera. Versículo 23. Esse é um tema importante na Bíblia. Em Gênesis, José disse a seus irmãos que o esforço deles para rejeitá-lo como libertador escolhido por Deus, chegando ao ponto de tentar matá-lo, mas acabando por vendê-lo com sucesso como escravo, como está em Gênesis 37, 5-8, 19 e 20, na verdade foi um instrumento para estabelecer José como seu libertador, como nós podemos ver em Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 20. Os apóstolos repetiam constantemente que as pessoas que se opuseram a Jesus só contribuíram para promover os propósitos divinos. Isso está lá em Atos 2, 23 e Atos 4, 27 e 28. No final, ficará claro que toda oposição a Deus só serviu para confirmar e ajudar a concretizar seu desígnio. No capítulo 9 de sua autobiografia espiritual, C.S. Lewis fala a respeito de Kirkpatrick, um de seus professores na escola. Apelidado de Bofetão, ele era um eloquente, lógico e debatedor que ensinou Lewis a construir uma tese e apresentar argumentos fortes. Kirkpatrick era ateu e pretendia fortalecer Lewis em sua própria descrença. Anos mais tarde, contudo, quando Lewis se tornou cristão, ficou evidente que o Bofetão o treinara bem para se tornar um dos maiores defensores da fé cristã do século XX. O Evangelho nos dá um par de óculos através dos quais podemos rever nossa própria vida e enxergar Deus preparando-nos e moldando-nos, inclusive por meio dos nossos próprios fracassos e pecados, para nos tornar vasos da sua graça no mundo. Mas, afinal, para quê? Por quê? Para que tudo isso aconteceu?
Porque Deus escolheu, preparou e a seguir chamou Paulo, o orgulhoso perseguidor da sua igreja? Será que foi porque Paulo agradava a Deus de alguma maneira ou de qualquer maneira? Não, foi simplesmente porque Deus se agradou de agir assim. Versículo 15. Deus derramou sua graça amorosa sobre Paulo, não porque ele fosse digno de recebê-la, mas apenas por se deleitar ou ter prazer em fazê-lo. Deus sempre agiu assim. É como Moisés diz ao povo de Deus, Israel, em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou. Deus não nos ama porque somos úteis. Ele nos ama pelo simples fato de que nos ama. Esse, é claro, é o único tipo de amor de que podemos estar seguros, uma vez que é o único tipo de amor que não temos como perder. Isso é graça. O Deus da graça salva pecadores como Paulo. Ele revela seu Filho ressurreto tanto para o orgulhoso quanto para o mau, para o religioso e para o irreligioso. E trabalha em seu povo antes mesmo de salvá-lo, de modo a conduzi-lo à fé e equipá-lo para o serviço. Mas não é nesse ponto que a graça dá por concluída sua obra. A graça continua a operar em e por meio de Paulo. O apóstolo testifica não só quem era e como Deus o converteu, mas também como é a vida vivida debaixo da graça. Primeiro lemos que Deus se agradou em revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse. Versículo 16. O que Paulo quer dizer aqui não fica claro de imediato. O que significa Deus ter revelado Jesus em Paulo? A melhor interpretação é que Paulo está combinando duas experiências em uma. Por um lado, é evidente que Deus revelou Jesus a Paulo na estrada de Damasco. Ali, ele enfim compreendeu quem era Jesus. Teve um encontro pessoal com Cristo vivo. Mas, por outro lado, como demonstra o resto do versículo 16, Paulo imediatamente constatou que estava sendo chamado para mostrar a outros quem era Jesus. Assim, podemos dizer que Deus revelou Cristo para Paulo de modo que pudesse revelar Cristo por meio de Paulo. Isso nos mostra uma diferença crítica entre uma simples pessoa religiosa e de boa moral e um cristão. O cristão tem mais do que uma crença intelectual em Cristo. Ambos estabelecem um relacionamento pessoal. E ele sabe que esse relacionamento não lhe é dado com o intuito exclusivo do seu próprio conforto e alegria pessoal. Sabe que tem a responsabilidade de revelar Cristo a outros por meio de quem é, do que faz e do que diz. Segundo, vemos algo no caminho de crescimento e discipulado do próprio Paulo. Ele tinha momentos a sós com Deus. Durante os 3 anos que passou na Arábia, como está no versículo 17 e 18, presumimos que tenha aprendido de Deus muito mais do que mais tarde ele ensinou. Embora não devamos pensar que esse período na Arábia tenha sido de solidão, havia cidades prósperas ali. Sabemos da importância do Estado, da reflexão e do desenvolvimento da nossa própria familiaridade com Deus. Vivemos em uma época que enfatiza demais a atividade e a realização e não o suficiente a reflexão e a contemplação. Essa referência à Arábia é única no Novo Testamento. Se interpretarmos o versículo 17 como algo imediato, parece que surge um conflito com Atos 9, 19 a 22, quando Paulo fez algumas pregações na sinagoga logo após seu batismo. Mas a questão que Paulo quer deixar clara aqui é que ele foi para a Arábia, em vez de Jerusalém, para seu primeiro período contínuo de reflexão e preparação.
tempo a sós com Deus é fundamental para a vida cristã. No entanto, a vida cristã não é solitária. Paulo subiu para Jerusalém não para ser instruído, mas para prestar contas e promover a união, como está lá no versículo 18. Até Paulo precisou trabalhar em união com os outros apóstolos e demonstrar que sua mensagem se coadunava com a deles. Será que nós, com muito mais razão, não precisamos ter a mesma responsabilidade? Nós também devemos estar profundamente enraizados em comunidades eclesiásticas. Temos de evitar o hábito de pegar o que necessitamos aqui e ali, sem jamais sermos enxertados em uma comunidade coesa, composta de outros crentes. Essa vida cristã enraizada no relacionamento com Deus por meio de Cristo, mantendo a comunhão e servindo a outros crentes, nos leva à adoração a Deus. Os cristãos em Jerusalém glorificavam a Deus por minha causa, diz Paulo no versículo 24. A mudança na vida de Paulo e seu serviço em favor dos outros não levou as pessoas a tratá-lo como uma celebridade, mas a amar a Deus. Esta seção inteira do testemunho de Paulo é introduzida pelo versículo 10. Será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ele pergunta. Uma questão com resposta óbvia, o favor de Deus. O Evangelho afasta o espírito de agradar o homem, o impulso para conquistar a aprovação dos homens. Ele substitui esse espírito por seu oposto, a ausência da necessidade de conquistar ou buscar a aprovação humana para o que se faz. Em outras palavras, o Evangelho produz seguidores de Jesus confiantes e destemidos, que praticam o que é certo sem se preocuparem com a aprovação e a opinião favorável alheia. Paulo diz que não poderia ser um servo de Cristo se vivesse para agradar as pessoas. Isso significa dizer que o cristão não pode ser e não será alguém que vive para agradar o homem. Isso com certeza enfatiza sua importância. A Bíblia fala sobre o pecado de agradar o homem sob vários títulos e com frases diferentes. Quando você os coloca todos juntos, descobre que há uma quantidade surpreendente de material sobre o assunto. Provérbios 29 e 25 diz: quem teme o homem, arma-lhe ciladas. Esse temor das pessoas é o oposto do temor a Deus. No Antigo Testamento, o temor a Deus não significa ter medo dele, mas estar cheio de respeito, admiração e fascínio por sua grandeza. Portanto, o temor ao homem deve referir-se a uma perspectiva humana, ou de uma pessoa em particular, ou de um grupo de pessoas, que faz com que alguém lhe eleve a importância e venere, anseie pela sua aprovação, pela aprovação dele e tema sua desaprovação. É uma situação em que o desejo pela bênção alheia chega às raias da adoração e da reverência. Quando isso acontece, significa que estamos dando a uma forma de aprovação humana direitos e poderes sobre nosso coração que só Deus deveria ter. Significa que a perda dessa aprovação nos deixará tão desolados como se estivéssemos sendo criticados ou condenados pelo próprio Deus. O temor ao homem se apresenta de diversas maneiras. Quando Saul desobedeceu a Deus, em 1 Samuel 15, 24, foi porque teve medo da opinião pública. Quando Sansão cedeu a Dalila, em Juízes capítulo 16, foi porque teve medo de perder a atenção sexual dela. Em outros lugares, Paulo menciona mais uma forma comum de temor ao homem, que poderíamos chamar de serviço sob o olhar. Isso está lá em Efésios capítulo 6, versículos 6 e 7. Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 23. Significa executar um trabalho apenas enquanto obtiver a aprovação ou recompensa daqueles que estão acima de você. Se trabalhar dessa maneira, você fará uma obra inconsistente, de qualidade inferior e negligente. Nunca criará nada para a excelência pelo simples prazer de criar e fazer um trabalho bem feito. Mas afinal,
como o evangelho destrói a necessidade de agradar o homem, o temor ao homem, libertando-nos e motivando-nos para buscarmos o favor de Deus, como está no versículo 10. No Evangelho, descobrimos que confiar em Cristo produz o favor e a aprovação totais e plenos de Deus. Ao olhar para o cristão, Deus enxerga Jesus, e isso está lá no capítulo 3, versículo 25 a 27, e nos diz: em ti me agrado, Marcos capítulo 1, versículo 11. Deus se agrada de nós. E porque Deus se agrada de nós, podemos viver de maneira agradável a Deus, o Criador do cosmos. Paulo busca agradar a Deus em vez de as pessoas. Versículo 10. Ele insiste com os cristãos para que obedeçam a Deus sacrificialmente, porque isso é agradável a Deus. E isso está também em Romanos capítulo 12, versículo 1. Imagine um pai que está assistindo seu filho amado jogar no time do qual é treinador. Sentado no banco, ele ama o filho plena e completamente. Se o filho esquece suas instruções e comete um erro, isso em nada mudará seu amor por ele ou sua aprovação. O filho tem o amor do pai assegurado, independentemente de seu desempenho. Mas é claro, o filho quer fazer uma bela jogada, não por si mesmo, para conquistar o amor paterno, mas por seu pai, porque já é amado. Se não souber que o pai o ama, seus esforços serão para si mesmo, para conquistar esse amor. Sabendo que o pai já o ama, seus esforços são pelo pai, para agradá-lo. O cristão tem a garantia do amor e da aprovação de Deus. Ele se agrada de nós em Cristo. Assim, o cristão anseia por obedecer a Deus, não por si mesmo, mas para que Deus o salve, mas por gratidão, sabendo que Deus já o salvou. Por isso, Paulo vive como um servo de Cristo, versículo 10. A aprovação divina nos liberta para vivermos de maneira que Deus aprova. O Evangelho é, ao mesmo tempo, uma certeza e uma motivação poderosa para viver em obediência radical. Não vivemos como Deus quer, a fim de nos tornarmos seus filhos, mas em sinal de gratidão por já sermos seus filhos. O testemunho de Paulo, Paulo não compartilha seu testemunho por hábito, nem com o propósito genérico de inspirar pessoas, nem tampouco porque gosta de voltar os refletores para sua experiência pessoal. Ele só o compartilha por acreditar que isso ajudará seus ouvintes a terem um encontro com Cristo e os encorajará a não deixá-lo. Versículo 6. Ele não tem a menor vontade de chamar a atenção ou de ser aclamado. Está focado por inteiro nos ouvintes. Não os usa para exaltar o próprio ego, mas utiliza seu testemunho para ajudar seus amigos. Paulo aqui é um bom exemplo para nós. Ele nos mostra que devemos ter a coragem de ser vulneráveis e falar em nível pessoal sobre o sentido do Evangelho para nós. Por quê? Porque o cristianismo é um apelo para levarmos nossa vida inteira, mente e coração a Cristo. Deixar de fora o que pensamos ou como nos sentimos é dar uma imagem incompleta do quanto o compromisso cristão é abrangente. Se excluímos nosso testemunho, também transmitimos uma imagem incompleta do quanto a realização cristã é ampla. Cristo não apela só à nossa mente, ele enche nosso coração. Culturas e personalidades diferentes dão ênfase diferentes ao cognitivo, compreensão intelectual, e ao experimental, sentimento. Se você omitir seu testemunho, as culturas e temperamentos mais focados no coração deixarão de enxergar a capacidade de atração do cristianismo. Ao mesmo tempo, Paulo também nos lembra de que só devemos compartilhar nosso testemunho se ele for útil para outras pessoas. Por estranho que pareça, é muito fácil usá-lo de modo a ofuscar o Evangelho. Se enfatizarmos detalhes dramáticos, sanguinolentos ou sexuais, também transmitimos apenas a mensagem. Talvez transmitamos apenas a mensagem. Vejam que caso incrível eu sou. Paulo recorre ao testemunho pessoal só para deixar claro o Evangelho.
Não compartilhamos nossa história em benefício próprio, mas para ajudar outros a entender e encontrar Cristo, para guiá-los em direção ao maravilhoso Evangelho da Graça que transformou nossa vida e que sabemos ser capaz de transformar a deles também. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te mostre o caminho, te mostre a verdade, direcionando o seu coração no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Esse audiobook está disponível no YouTube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho.